É isso aí, estamos ao vivo neste domingão. Hoje teremos uma entrevista com Sandra Mara Azevedo, a dubladora da Chiquinha. 9 em ponto, já estamos aí no ar. Vamos aqui colocar um textinho, né? Para que as pessoas possam se situar. É isso, uma galera boa chegando. Tem o Felipe, tem o Edu Rogers, entrevistado da sexta-feira. Vamos aguardar a Sandra Mara Azevedo? Ela tá chegando por aí, né? E você que tá ligado na live pode mandar uma mensagem. Fale para alguém, ó, tá rolando a dublagem, tá rolando um papo de dublagem, tá rolando um assunto assim, assim, assado. Quem tá lá? É a Chiquinha do Chaves. Aí vai fazendo boca a boca aí, vai compartilhando já a live, por enquanto que a Sandra não chega. É, minha gente, vamos aguardar. Ela chegou. Ah, vamos lá. Dando a Sandra. O pessoal tá falando que a imagem tá boa. Eu espero que dê certo, né, pessoal? Hoje a internet. Oi, Oi! oi, Que Thiago. bom ver você. Olha, estamos Tô aqui ao som de uma trilha do ouvindo, Chaves, tô né? ouvindo, conheço bem tudo isso aí. Ah, vamos dar uma paradinha Claro. aqui para bater o nosso papo. Ah, Primeiramente, ó, muito obrigado por imagina. aceitar o convite. Que bom que deu E é um momento certo, assim né? que Que eu bom que deu estou zerando certo. a vida. Eu estou zerando a vida. Alguém que eu Ah, acompanho puxa desde vida, criança que está carinho comigo. gostoso, que bom, bom saber disso. Tem uma porção de gente que gosta do Chaves, né? E a gente fica muito feliz quando a gente pode compartilhar um pouquinho, Uhum. algum momento com as pessoas que curtem, porque é tão diferente, né? Saber que tem gente que está há tantos anos assistindo, tantos anos, apesar de já conhecer todas as frases, né? Apesar de, de já saber tudo que. Ó, o Bruno falando que está com saudade. Também, Bruno! Bruno Porto, beijão para você. Então, e apesar da gente saber, né, de já saber as frases, tá, as pessoas gostam de assistir, continuam assistindo, é muito legal, é muito bacana. Eu fico muito feliz. Bom, então tá tudo Tá ok, ótimo. a minha imagem está Sim, perfeita, o tô som está vendo tudo. perfeito. É, eu... Viu que eu estava nervoso já, nervoso de ansiedade, porque é uma responsabilidade, velho. Tem o fã-clube do Chaves aí, Chaves de Sim, Novo, do tá Gustavo Beniel, acompanhando, que que tá acompanhando legal. também a live também. Então imagina, eu não posso fazer uma mancada, tem que arranjar algum jeito. Ai, tá tudo nas suas costas hoje, então, hein? Graças a Deus. Tô aqui só observando, só tô olhando, então. Ah, Que imagine. responsa. Aí fala pra gente aí, como é que surgiu a chance de Ai, ser dubladora? não, Quando que nunca você tomei tomou essa essa decisão? decisão, nunca tomei essa decisão. O que acontece, Thiago, é que você não, você talvez não imagine, mas você pode. Eu, quando era criança, eu não sabia. Eu sabia que aquelas vozes que eu ouvia, eu sabia que os Flintstones, eu sabia que a Jean é um gênio, eu sabia que a Samantha da feiticeira, eu sabia que eles não tinham aquela voz era uma voz brasileira, que eles não eram brasileiros, isso eu sabia, mas eu não tinha a menor ideia de como é que aquilo era feito. A gente assistia sem se perguntar muito, a gente assistia sem se refletir, sem falar, "Pô, de onde será que vem essa voz? Quem será que faz essa voz?" Então, assim, a gente não sabia o que era dublagem, né? E durante muitos anos, já dubladora, muita gente falava pra mim, o que que é aquela dublação que você faz lá? Ah, você é dublê? Muita gente não sabia, né? Com o advento aqui das redes sociais, né, de 2010 para cá, e obviamente já lá nos anos 2000, né, foi que as pessoas começaram a entender melhor o que que era dublagem, né, porque é uma arte que
influencia e afeta muita gente, né? Porque você assiste filmes dublados e conteúdos dublados 24 horas por dia, né? Nossas vozes estão em todos os canais 24 horas por dia, e no entanto você não para refletir, né? Da onde vem aquilo e o porquê. Agora não, agora já tem pessoas que já sabem, tipo você e vários fã-clubes, tem fã-clube de dublagem, inclusive. Então eu nunca tomei uma decisão, foi uma coisa que aconteceu. Eu estava na escola, né? Eu estava na sexta série, e aí surgiu um boato lá que iam fazer teste, porque eu estudava numa escola na mesma rua que a BKS. A BKS é uma empresa Uhum. bem grande aqui de São Paulo. E, ai, desculpa. É uma empresa daqui de São Paulo, aliás, uma empresa que acho que já deve ter mais de 50 anos que funciona, né? Então, eu nem sabia também que era ali na mesma rua da escola, mas aí surgiu aquele boato na sala, um amigo falou, não, vamos lá, todo mundo fazer teste, não sei o que, tá, tá, tá. Era o Clube do Mickey. O Clube do Mickey antigamente era dublado, não sei se vocês se lembram, mas a Disney, eu acho que já na época já não queria mais adultos dublando criança. E aí foi um monte de gente da escola lá fazer teste. E só eu passei. Nossa, que bacana. Só eu. só- Ou seja, Pois era é, para então, você. pois é, só era para mim. E aí só eu passei nesse teste. Aí o Garcia Neto, que era foi com quem eu fiz o teste, ele falou se eu não queria ir lá todas as tardes, que eles iam fazer uma escolinha, né, com as pessoas aprovadas. Tinha gente de rádio, tinha adultos, tinha atores de teatro, e eles tinham chamado as crianças da escola também, ali do lado. Então, assim, eu falei, tudo bem. Aí eu ia para a escola, depois da escola ia para lá, e aí eles colocavam. Na época ainda era 16 milímetros, a imagem era telecinada para 16 milímetros, eles colocavam numa tela grande lá no fundo com projetor. E ficava passando aquela imagem ali com um topzinho de 3 segundos, eram pequenos trechos do filme, né? Com top de 3 segundos, 3, 2, 1, aí corria a imagem. Aí a gente ficava ensaiando em cima daquela imagem, todo mundo Uhum. sentado num banco, um monte de gente assim, então adultos, atores de teatro. Eu me lembro que o Leonardo Camilo, por exemplo, estava na escolinha. Leonardo Camilo é um dublador bem conhecido hoje em dia. Ele era um ator de teatro, Márcia Gomes, enfim, tinha uma porção de gente assim. Acho que a Márcia vinha do rádio, né? E a gente fez essa escolinha assim tal. E aí depois do tempo começamos a dublar. Era a época começou a aparecer Uhum. isso, Foi como amadurecendo. tudo, mas só que na época não é como hoje em dia, que hoje em dia tem um volume de trabalho, né? Na época tinha pouquíssimo trabalho, Uhum. então a gente fui fazendo e devagarinho fui aprendendo, melhorando, aprimorando e trabalhando sempre mais, né? Até que surgiu a dubladora da TVS, né? E que foi assim um marco. Por que foi um marco? Porque a gente fazia, porque foi quando começaram as novelas dubladas. Então aí o volume de trabalho Uhum. realmente aumentou bastante. Porque senão você fazia uma série, eu me lembro que tinha o Chips, era uma série da época, eu fazia umas pontinhas ali, dublava esse Clube do Mickey, qualquer coisinha de desenho, eu não me lembro exatamente o que, assim, mas eu me lembro que era pouquinho, não era pouca coisa. Então, e como a dublagem, quer dizer, o dublador ele se forma fazendo a dublagem, não tem escola que ensine, a escola e o curso de dublagem te dá uma, sabe, um panorama do que é da dinâmica da dublagem no estúdio e tal, Uhum. mas não te ensina a dublar, né? A dublagem você vai se formando fazendo. Então foi assim, fui fazendo aos pouquinhos e tal, e até que. é, Pois Bacana. é. Um jeito muito diferente, né? E como foi a primeira Ah, vez e que era. você se ouviu? Você se É, ouviu? O que que você é. falou? Não, Nossa, então, sou assim, eu.
Hoje em dia, todos vocês jovens estão muito habituados a se verem e se ouvirem, né? Porque a gente tem hoje esses instrumentos que a gente está sempre o tempo inteiro mandando áudio e mandando fazendo chamada de vídeo, então você se vê o tempo inteiro. Na época a gente não se ouvia e nem se via tanto assim, né? Você não conseguia se ouvir no telefone do lado de lá, né? Para quem você ligava é que te ouvia. Então, assim, a primeira vez que eu me ouvi, eu achei horrível, achei estranho, achei que era, sei lá, o que é aquilo? Não sou eu. Nossa, sou Exatamente, eu não em sou outro eu e corpo? tal. Mas aí, à medida que o tempo foi passando, foi ficando melhor. Por quê? Porque quanto mais aquele corpo lá falar com uma voz que não tem nada a ver comigo, significa que eu estou fazendo bem o meu trabalho, Hum. entendeu? Então, assim, eu quero mais é que não pareça comigo mesmo e que eu olhe e fale, quem é essa pessoa? Ah, é um personagem que eu estou vendo. Ótimo, que maravilha, deixa o personagem falar, né? Aí surgiu a grande oportunidade que mudou a sua vida e de todos da época. Foi dublar na marca Maga. Então, na E como é que verdade, surgiu essa assim, oportunidade? a Maga, o que acontece? O Silvio Santos, o ATVS, disponibilizava um departamento com estúdios, com toda a infraestrutura, mas ele não contratava os dubladores. Na época a gente tinha uma forma de pagamento Hum, chamada RPA, Recibo de Pagamento para Autônomo. Então ele não tinha nenhum tipo de ligação com os dubladores. E quem fazia isso eram duas empresas que estavam dentro da dubladora, né, desse departamento de dublagem, e essas duas empresas, eu acho que prestava serviço para a TVS, que chamava TVS na época, e nós, por nossa, como dubladores, prestávamos serviços para essa empresa. Então, a Maga, do Marcelo Gastaldi, era uma empresa que estava dentro da TVS, era uma empresa que hum. estava lá trabalhando. Então, eu trabalhava para a Maga em outras produções, em outras coisas. Então era elenco, que era, acho que era elenco do que fazia mais novela, que fazia mais a parte assim das novelas, e acho que a Maga fazia mais essa parte de desenho, essa coisa humorística. Eu não me lembro muito como era dividido, mas era mais ou menos isso, assim. Então a gente tinha então eu trabalhava para eles, já fazia outras coisas, entendeu? Então não foi assim uma oportunidade que surgiu. Na verdade, era mais um trabalho. Aí o Gastaldi me escalou. Uhum. é, Acho que de todos os personagens, a Chiquinha é a que parece mais uma adolescente mesmo, né? Porque assim, a Chiquinha, ela tá vestida, ela é adulta vestida de menina, como o Chaves, né? Todos vestidos de criança, mas acho que ela é a que compõe melhor o personagem no sentido de parecer realmente mais jovem, né? Posso falar um negócio engraçado? Coisa de criança Uhum. que eu lembro até hoje. Nossa, eles são criança, mas é mais alto do que eu. Ah, então, acho que muita criança. A Exatamente. pureza da criança em ver, nossa, como é que pode, né? Ele tem É 8 anos, mas verdade. é O muito Kiko, então, alto. era imenso, né? O Kiko era enorme, né? Uhum. Então é isso. Não foi assim exatamente uma oportunidade, né? Na verdade, eu estava ali trabalhando, fazendo várias coisas e dublando todas aquelas novelas e tal. E aí, ele escalou esse seriado e a gente achou estranhíssimo porque era um pouco exagerado, né? Era um pouco assim. Havia um certo preconceito na época, Não, a pelo gente não padrão era um também, o estilo. preconceito. A vila, olhar o cenário, não entender a Não, lógica da proposta. Tinha acho que isso uma não, porque confusão, no caso assim, assim? o que acontece é que pra gente era um trabalho, e o que tá no vídeo, pra gente não importa, pra gente é um Hum. trabalho. O que a gente achava estranho é que já as novelas mexicanas já traziam pra gente essa informação, as nossas novelas brasileiras, elas têm uma forma de falar muito coloquial, elas são muito mais inseridas numa naturalidade, né? E as novelas mexicanas são todas muito assim, elaboradas, as pessoas ficam todas angustiadas e tem aquela que é corcunda, aquela que usa o tapa-olho.
informações que a gente não tinha nas nossas novelas. Então a gente já achava as novelas um pouco Uhum. estranhas, estranhas assim, é, com um conteúdo, sabe, dramático muito forte que nós não tínhamos tanto, muito embora tivéssemos novelas dramalhões também, né? Então a gente achava o Chaves assim talvez um pouco exagerado nesse sentido, né? Ah, assim, bem mal feito, sabe? Tipo assim, muito bem mal feito, né? No sentido de que a vila era um cenário bem pobre, era tudo muito pobre, né? Nesse sentido. Mas nenhum preconceito, ao contrário, um trabalho. A gente achava legal. É isso. Uma coisa que eu acho interessante, que o Gastaldi se parecia um pouco com o Chespirito e cada um integrante da dublagem tinha um pouquinho da aparência também É, do seriado. É igual, se você olhar o Seu Madruga, o ah, cara é igual o Seu Madruga. o Saida, Lembra é muito verdade, o Saida tem uma, esqueci o nome. lembra bastante mesmo, o Carlos Saida, Isso. lembra bastante o Madruga mesmo. Mas você sabe que O Gastaldi olhou para a esse gente lado sempre também, olha isso na da dublagem, aparência. viu? Quanto mais na tela tiver alguém que tem alguma semelhança comigo, o formato do meu rosto, a minha sobrancelha, meu olho, sei lá, alguma coisa para me aproximar, fica mais fácil para eu dublar. Eu olho e eu acho que tá mais crível, sabe? Eu acho que combina melhor, sabe? Eu acho que é, combina, acho que é isso. A gente sempre olha isso na dublagem. Quando a gente assiste um filme para escalar, eu, por exemplo, sou também diretora de dublagem, quando eu assisto um filme para escalar e eu falo, nossa, essa atriz, essa personagem está me parecendo o Tiago, por exemplo, entendeu? Me lembra ele nesse jeito de falar, no sorriso. E aí eu acho que quando o Tiago vai dublar e ele vê também, porque obviamente ele observa essa semelhança, fica mais, acho que fica mais bacana, a gente combina mais, fica melhor, fica mais rápido a entrega, sabe? Eu acho. Ó, tem alguns comentários aqui em relação àquelas famosas frases do Chaves, mas não é o momento de Ah! tirar a máscara. Ó, Chiquinha, já pedi para você tirar a máscara. Mas já tirei. É a Mônica escrevendo. Essa Não, época não de Corona não pode. pode tirar. Não pode. Aliás, Tem devia que estar aqui, manter a né, com a máscara. mascarinha aqui, né? Não, então. É verdade, Ah, né? Tem vários bordões, várias frases que as pessoas são apegadas até hoje e elas se lembram, né? tem Ah, algum que marcou você? eu Fazendo a acho Chiquinha? que assim, essa coisa do pois é, pois é, pois é, porque é muito rápido a gente se lembrar, né? É, sei lá, na verdade, Thiago, para nós dubladores, todos nós, é uma surpresa e uma gratidão muito grande de todos vocês manterem tudo isso muito vivo, desse seriado ter toda essa empatia com o público. Mas pra gente, a gente trabalha todos os dias em tantas coisas que a gente não é que esquece, mas a gente vai, sabe, o melhor personagem é o do momento. Por quê? Porque você está fazendo aquilo e você tem que se entregar e você tem que dublar da melhor forma possível. Então, não é assim uma coisa que a gente fica muito observando, sabe? É, é, Para vocês é um trabalho comum, porém é uma coisa, como eu posso dizer? Vocês fazem que gostam, mas a gente olha sempre com aquela admiração, tipo, é, eba, a é, Chiquinha tá aqui. É na a questão da verdade, empatia. para a gente é um trabalho, mas é isso que você falou, né? Empatia, como eu também disse, porque quanto mais aquele trabalho está refletindo aquela realidade e quem está assistindo depois se sente afetado por aquilo, no sentido de que é, se identifica, mais bacana não é? Então, pra gente é muito legal. Eu amo o que eu faço, adoro, me divirto muito com o que eu faço. Quanto mais difícil, mais eu acho bacana, porque eu adoro um desafio. Mas é isso, eu tô lá trabalhando e
Tomara que todos os personagens que eu faço todos os dias, tudo que eu dublo todos os dias, todo mundo veja com muita simpatia e que se identifique. Mas óbvio que um ou outro acaba não acontecendo. E assim, bem sinceramente, personagem como os personagens do Chaves, acho que não tem. Tem o Pica-Pau, mas o Pica-Pau é um desenho, né? Não tem nenhuma assim que passa 30 anos que está no ar, né? E que as pessoas gostam, ficam assistindo e apesar de já saberem, né, todas as frases, continuam vendo como se fosse novidade, né? Ó, vou pegar aqui um comentário do Edu Rogers, que faz todo o É, sentido do que é o Chaves. Olha só. O que conquistou o Brasil no Chaves foi exatamente a simplicidade da justo, série. justo, também acho. Ele resumiu o que pensamos, assim, a simplicidade, a essência, o lado Sim. humano também, as mensagens Sim, que e a série passa. eu acho assim também, eu acho que a série no final teve uma sorte muito grande de ter o Gastaldi como diretor, é, porque ele adaptou, ele fazia o texto, ele mexia em tudo, ele tinha liberdade para isso, ele sabia, né, fazer isso, ele era um talentosíssimo músico, diretor de novelas, né, lá na TVS mesmo, diretor de dublagem, diretor, dono dessa empresa com a qual a TVS, Uhum. que colaborava com a TVS e com a qual nós trabalhávamos. Então, assim, e foi uma sorte muito grande, porque a versão brasileira do Chaves podia ser um horror. Porque quem conhece o original e quem sabe as histórias que são faladas ali e tudo o que tem ali de informação, muita coisa não bate com a gente. Muita coisa é muito distante da gente. A Uhum. vila é próximo da gente, a simplicidade dos personagens é próximo da gente, todo mundo tem um parente ou alguém parecido, ou um amigo, ou um colega, ou já viveu uma situação. Sim, tudo isso é verdade, mas o que eles falam podia ser um desastre, eu acho, sabe? Mas o Gastaldi realmente estava ali presente, de corpo e alma, e conseguiu fazer a versão brasileira muito boa. Não é uma tradução, uma dublagem comum, o Chaves. Eu acho que o Chaves tem realmente a sorte de ter essa essa característica, né? E que é o que a dublagem tem que fazer a versão brasileira do negócio para o cara ser, sei lá, o cara é chinês, é coreano, é alemão, é finlandês, mas ele está na sua sala, na sua televisão falando português. E você tem que entender ele perfeitamente, e muito Uhum. embora ele seja uma pessoa que tenha um gestual muito diferente do nosso, como os japoneses, que são gestos pequenos, todos comedidos e tal, mas no entanto, se ele falar português, você não vai estranhar, você vai achar, ó, pode ser minha vizinha. Graças a Deus no Brasil tem de tudo mesmo, né? No Brasil nós temos uma vizinha japonesa mesmo, né? O amigo alemão e todo mundo. Então, pra gente é como se todo mundo tivesse. Então a dublagem tem que fazer isso. E no caso do Chaves fez com muito um primor, né? Com muita qualidade, eu acho. É o que eu acho. Então, o Marcelo Gastaldi, resumindo, ele é o nosso Chaves brasileiro Total, total, porque completamente. ele era um cara que ele escrevia, ele, então, como eu te falei, um talentoso músico, tinha uma banda, ele fazia muita coisa, ele era diretor de novela, então, assim, ele era ator, né, um ótimo ator, um ótimo cômico, então, cara, ele fazia muita coisa, então, assim, todo aquele repertório que ele tinha de vida e se refletia depois em tudo que ele fazia. E a tradução e versão do Chaves, a tradução não, porque ele não traduzia, ele recebia o produto traduzido e ele fazia a versão brasileira, porque a gente chegava a trocar o texto na hora, dublando, e ele mudava tudo, e era muito legal, e era muito divertido. Aqui, o Edu está falando que os dubladores do Chaves foram responsáveis
pelo sucesso da série no Brasil. Parabéns a todos os Verdade, dubladores brasileiros. verdade, verdade, porque assim, os dubladores todos tiveram uma entrega muito grande com o trabalho e se comprometeram de uma forma assim visceral para transformar aquilo tudo em realidade mesmo, né, em verdade, e para que as pessoas assistissem e se identificassem. Então, assim, ninguém fazia nada pela metade ali. Quando tinha que chorar, o choro era exagerado. Com tudo que eles faziam na tela, a gente buscava fazer com a mesma qualidade, com o mesmo sentimento, com a mesma força, com a mesma entrega, né? Dublando. A Mônica está falando aqui que o Chaves relata situações que realmente aconteciam no mundo É, e infantil. é Ela disse que verdade ama. mesmo. É É o verdade comentário já mesmo, da né? galera já. É, muito, todo mundo tem um amigo, né? Todo mundo tem um trauma da infância, né? De repente você oferecer um pedaço do seu sanduíche na hora do recreio e o seu amigo tirar a metade do sanduíche. O Chaves seria bem esse tipo de amigo, né? Coitadinho. Mal sabe a gente que ele tava morrendo de fome, né? Mas enfim, todo mundo tem uma amiga chiquinha, sempre espertinha, querendo dar a volta em todo mundo, né? Todo mundo tem, sei lá, né? Situações em que você quer esconder do seu pai e da sua mãe, como eles escondiam, né? Como é que Chiquinha escondia e depois o pai vai lá para puxar a orelha, tal. Todo mundo tem essa situação. Então, é isso aí. É bem legal. E no começo, que você foi fazendo a Chiquinha? Porque antigamente algumas traduções era Francisquinha, Na aí ia verdade, mudando. o que Como é que acontece foi é assim, lidar com ela esse se chama no processo? original Tilindrina. Tilindrina. E aí eu acho que quando fizeram a primeira tradução, na escolha dos nomes, Tilindrina não tem nada a ver com Francisquinha, né? Na primeira tradução, que talvez colocaram esse nome aí, Francisquinha, eu acho que estavam mais preocupados com a métrica do Tilindrina, Francisquinha, sabe? Caber bem na boquinha, ficar bem sincronizado, estavam mais preocupados com isso. Uhum. Mas aí depois, sabe, a gente foi tomando conta do personagem, e o Gastaldi também foi se inteirando mais e mais da série, a gente foi se aprofundando nos personagens, e aí acho que ela usava aquela Maria Chiquinha, ela, sabe, o tempo inteiro com aquele jeito dela, né? Então acho que acabou que Francisquinha e chegar no Chiquinha foi uma coisa que a gente. Foi orgânico, foi fácil, não teve tanta dificuldade, foi legal. Foi fácil, acho. Foi. Engraçado que no começo ela chorava Também. soletrando, né? Então, mas eu acho que A, era da B, série C. também isso, né? E aí na série também eles foram percebendo que não deu, não dava certo e ficou muito mais engraçado. Ela tem aquele choro exagerado, né? Assim, sabe? Era uma síncope que ela tinha toda vez que ela chorava, né? Ficou mais engraçado aquilo do que tentar, acho que, né? Acho que no início estava todo mundo buscando um caminho ali, né? E aquilo lá era do original mesmo, né? A gente foi tentando fazer o que o original mandava, mas aí depois a gente foi subvertendo o original, porque o original não estava com nada, né? E aí a gente foi fazendo o nosso. E o curioso que novamente É, eu, na minha inocência de criança, pensava que o Chaves era brasileiro de é tão perfeita a verdade. dublagem. É que você não notava já, tinha uns pequenos probleminhas de sincronismo, né? Porque o Chaves e várias coisas da TVS da época foram as primeiras dublagens que a gente tinha um monitor de TV na frente, a gente ouvia o original, foi a primeira dublagem. Eram umas máquinas enormes chamadas Betamax, era um outro processo de dublagem que não existia até então. A gente dublava em cima do magnético, então quando a gente dublava, sumia tudo, né? Então os passos tinham que ser refeitos, toda a sonoplastia tinha que ser refeita. Então, assim, você criança não percebia que aqueles passos eram um pouco de autômato, né? Né? Eram passos meio de robô, assim, né? Então, era muito engraçado isso. Eu acho que. Mas você vê, é porque a série era boa, era divertida. Então,
ninguém notava os defeitinhos que pudessem ter. Olha só, tem aqui o É. comentário da Mônica. A voz da Chiquinha, daquele jeito agudo e aberto e imponente, conquistou nossos corações. Você fez algum ajuste vocal Nunca, para interpretá-la? nunca. Teve algum Nunca. ajuste? Algum Hoje no em caso? dia, obviamente, precisaria de ajuste, né? Porque a minha voz baixou de tom, né? Eu nunca tive voz aguda. Nunca tive voz aguda. Eu dublei na ocasião lá na Uhum. TVS mesmo, eu dublei a Luluzinha. E eu tinha muita facilidade de fazer uma Hum. vozinha muito aguda. Eu tinha a facilidade de fazer o falsete, mas eu tinha que ir pro falsete. A minha voz natural nunca foi uma voz aguda. Então, se você observar, a Chiquinha não tem uma voz aguda. Ela tem picos, né, que ela vai pro agudo, né? Pois é, pois é, pois é, ela, né? O meu papaizinho lindo, meu amor e tal. Ela tem esses picos, mas ela não tem uma voz quando ela tá, Chaves, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado e não sei o que, e tá, tá, tá. Não é uma voz aguda, é a minha voz mesmo, né? Era a minha voz de garota da época lá, dublando a Chiquinha, assim, né? Então, que aliás é até muito diferente também da. Ó, estão perguntando aqui, Ok, ó, claro. curiosidade, né? Sandra, na dublagem do Chaves, você dublava sozinha ou chegou a dublar algum Não, episódio sempre com mais dublava gente na sozinha. sala? Então, É do Gustavo essa essa, pergunta. essa era uma grande novidade da época também. Porque na maioria dos estúdios que existiam até então, a gente dublava três, quatro na frente do microfone. Tanto é que o microfone era um microfone imponente, ficava no alto e a gente tinha que ficar meio que todo mundo em volta, sabe assim? Quem era mais baixinho tinha que subir num praticável, que eram uns níveis como se fossem escadinhas de madeira, assim, que eles colocavam para a gente subir, né? No caso, eu sempre subia nos praticáveis. E já lá, não, eu trabalhava sentada, o monitor era bem próximo de mim, era um monitor de TV, não era uma tela de 16 milímetros de Hum. cinema como era Algo totalmente inovador inovador na e época. dublava sozinha e ouvindo o tempo inteiro o som original, o que também era uma novidade, porque até então quando a gente ensaiava, a gente ouvia o som. Quando a gente dublava, o som sumia. Então, o original. Então, em algum momento, depois teve esse som que a Uhum. gente ouvia, né? Punha um fone e ficava ouvindo o sonzinho original de péssima qualidade para a gente conseguir se nortear na- no andamento da fala. Mas na TVS não, a gente punha um fone, podia estar nos dois ouvidos ou num ouvido só. É bom a gente pôr num ouvido só para a gente também se ouvir um pouco para, né, para você ter uma referência do volume que você está dando, de tudo do que você está fazendo. E então dublava sozinho, produzia muito, a gente produzia muito, trabalhava muito, porque fica muito veloz. Eram quantas horas de Ah, não me trabalho? lembro quantas horas de trabalho. Eu me lembro que eu produzia muito. Em uma hora eu fazia muita coisa. Eu fazia, sei lá, um episódio inteiro, sabe, dois episódios, três episódios. Eu não me lembro quantos, mas eu me lembro que era um processo muito produtivo, um processo que trouxe até uma certa revolução nesse sentido, porque até então tudo, os anéis cortados, na película, na tela, top de 3 segundos, e tudo isso o projecionista colocava o anelzinho, né, o trechinho de filme no projetor, enquanto esse projetor aqui estava mandando lá para a tela a imagem, ele já estava arrumando outro projetor de lá. Então, assim, era um processo mais demorado, e esse processo lá na TVS era um processo Uhum. rápido, a gente trabalhava, fazia muita coisa, era muito produtivo. É. E como é que é? Hoje não tem como, até tem como ir para a rua, mas levar É. máscara, pandemia e tal. Mas aí, em tempos normais, como vai voltar a ficar normal, É. a gente tem que crer, como é você sair, ir numa padaria, ou entrar no elevador, falar bom dia e a pessoa vira e fala, poxa vida, esse bom dia eu conheço, já ouvi de algum lugar. Me dê um pãozinho, por favor.
pô, essa pessoa falando assim, já ouviu de algum lugar. Teve alguém que já olhou assim, matou a Não, já charada? É a teve Chiquinha. alguém, já teve sim. Não? Quem me perguntasse, falou, nossa, você falou aí, me remeteu a alguma coisa, sua voz é tão conhecida, sua voz é tão. Mas eu vou te dizer uma coisa bem sincera, Thiago. Eu procuro tirar a máscara da dubladora na vida normal. Eu não é que eu uso uma voz específica, mas eu sou muito atenta ao que está acontecendo na tela. Eu procuro fazer o que está na tela. Então, de repente a pessoa que eu tô dublando tem um pouco, ela é meio prognata, assim, aí ela tem um pouco, aí então eu vou fazendo um pouco assim para Hum. poder me aproximar lá. Ou ela tem uma lentidão para falar que não é bem da minha pessoa, como também ela pode falar muito rápido, que também não é uma coisa que eu também falo muito rápido. Então, assim, eu procuro me ater ao que tá lá na tela. E depois na vida normal do dia a dia, eu sou eu, né? Eu não fico nem lembrando que a minha voz é uma voz conhecida, que a minha voz é uma voz que as pessoas. Quando eu estava no teatro, quando eu fazia teatro, já faz um tempo que eu não faço, mas no teatro sim, tinha bastante gente que no final falava assim: ah, você faz dublagem, né? Porque sua voz é conhecida. Eu falava, sou dubladora também e tal. Então, no teatro sim. Por quê? Porque no teatro também ali você tá meio que. Você está ali interpretando um papel e tal, então pode remeter a outras coisas que você já fez, né? Porque na verdade você tem um repertório que você está sempre lançando mão dele para poder trabalhar, né? Porque nós somos atores e nós vivenciamos, nós recriamos, aliás, o que o escritor escreve. O escritor pega a realidade, condensa e coloca Uhum. no papel. A gente vai lá, lê e retoma. Então, neste processo, a gente usa um repertório nosso. E usando esse repertório nosso, a gente acaba também lançando mão dele para dublagem. Então, mas eu procuro tirar essa Uhum. máscara aí, eu não procuro fazer, sei lá. É aquela Exato, coisa para não de virar a ficar. chavinha. Porque senão eu vou falar como Vira a dublador o chavinha. tempo inteiro, e sei lá como é que um dublador fala. Porque eu tô preocupada com o que tem na tela, você entendeu? É, é, é a mesma coisa que, vamos supor, meu caso, locutor, né? Ou bom dia, como é que vai? Não, a pessoa fala, você fala igual, mas é diferente. É uma É, questão do ritmo também, né? exato. Tudo Você leva um falar no ritmo. rádio, você vai falar num ritmo diferente, né, do que você fala na sua vida normal. Agora, como você tem uma voz muito importante, uma voz bonita, uma voz assim, realmente de locutor, aí fica muito mais simples as pessoas estarem sempre atrelando você ao seu trabalho, né? Ah, você deve fazer rádio, você deve ser locutor, você deve. Olha, a gente assim, sei Hum. lá, não sei. Mas aí, conta aí pra gente aí, o que que você tem em comum com a Chiquinha? Tudo, Porque né? a Chiquinha é muito você. Alguns pontos dela, o que que você pode pontuar? Esse aqui eu sou assim igual a ela. Assim, assado, eu sou Ah, assim igual a ela. sabe, essa coisa da Chiquinha tá sempre ela não tem tempo ruim, né? Então, assim, não deu certo uma coisa, ela já está pensando em outra. Ela não fica Hum. parada no fato de que, por exemplo, o pai não deixa ela ir brincar. Então, ela já arruma uma brincadeira de uma outra forma. Eu sou muito parecida. Eu não paro no problema, eu não paro na dificuldade. Eu, quando vejo a dificuldade, ou quando vejo o problema, Sandra, eu já tô ali olhando e já tô maquinando como é que eu vou sair daquela, que eu vou fazer, e já tô pensando no plano B, no plano C, então eu sou muito assim também. Eu acho que é uma característica dela que tem muito em mim. Eu também sou muito otimista assim como ela, porque ela até tem aquele choro e tudo, mas todo mundo sabe que é fingido, né? Todo mundo vê que é só para ver se o pai se sente peninha dela, né? Então, assim, eu sou muito otimista como ela, assim, eu tô sempre levantando a cabeça, eu tô sempre olhando para o mundo com bastante fé de que tudo é,
tudo seja bom e tudo seja melhor para todo mundo, entendeu? Então eu não fico parada no sofrimento, na dificuldade e tal. Então eu acho que a gente tem muita coisa em comum nesse sentido. Óbvio que quando eu falo sofrimento, assim, pode parecer uma coisa grande, porque a Chiquinha não sofre, mas nada detém ela, né? Ela não fica parada no fato de não ter o pirulito que na mão, ou não ter o doce, ou não ter ou o pai não deixar, ou ela não poder isso, ou ela não poder aquilo. Ela está sempre se reinventando. E eu acho que eu também sou um pouco parecida nesse sentido. Vamos aqui ver as perguntas. Aqui tem o Gustavo falando. Sandra, você curtiu dublar o seriado Rita? Nossa, Grande dubladora. amei, amei. Tô sabendo que vai ter a quinta temporada. Já tô fervendo porque eu quero muito que apareça aqui no Brasil para dublar. Nossa, amei, amei. Aquela professora é genial. Você chegou a ver alguma coisa, Thiago? É um seriado do Netflix. Não, É muito mas eu vou legal. procurar Se saber. passa numa, es- Fala um se pouquinho, passa numa só para eu me situar. escola na. Ai, é Suécia ou é Finlândia? Acho que é Suécia. Dinamarca. Nossa, um desses países. Ai, me fugiu completamente de onde ela é. Mas e se passa numa escola lá. E ela é uma professora, assim, gênio. Ela é muito legal, muito intuitiva. Outra coisa que eu também acho que eu tenho em comum com a Rita. Ela é muito intuitiva, ela vai atrás, ela busca. Então, assim, dentro daquele universo de escola, ensino fundamental, né? Ela tem lá as questões, os problemas para poder. Aqui, ó, o Ah, é da Gustavo está Dinamarca. falando, é Bravo, obrigada, Dinamarca. obrigada, Gustavo. Isso, é da Dinamarca. Então é muito legal. Amei, amei fazer. Amei. Tem outra série que eu amo dublar também, que é o Sheldon, Young Sheldon. Não sei se você. Young Sheldon, adoro. Uhum. É, adoro Ah, dublar eu a já sei Mary. já. A Mary é a mãe do Sheldon. Adoro dublar. E. Ah, é tanta coisa, né? Olha, É. uma curiosidade que eu não sabia, que eu fiquei sabendo, olhando um pouquinho a sua trajetória. Você dublou o Game Dublei a of Thrones Cersei. também? É. Também adorei. A Cersei é uma personagem. Além dela falar tudo baixo, pequeno, assim, Uhum. ela tem um leve assim, né? Então você vai buscando o formato do rosto, Uhum. a forma da boca da atriz para começar a encaixar, sabe? Nossa, muito legal. Um desafio. Um desafio bem legal. Muito bacana. Quando você fala desafio, é sair de uma série que é o E Chaves é um ritmo, Game of Thrones é exatamente, outro outro ritmo completamente completamente diferente, mais diferente. lento. Como é que é entrar nesse Ai, universo? nossa, eu fiquei até um pouco preocupada. Bom, eu fiquei um pouco assim. O que acontece também com Game of Thrones, que foi uma coisa meio particular, é que era uma série que estava sendo dublada já no Rio de Janeiro, né? Então ela vinha com a trajetória da dublagem Uhum. dela lá. Em algum momento eu fui chamada num estúdio, me ligaram, Sandra, você passa aqui para fazer um teste? Eu falei, passo, fui lá fazer o teste. Eu não conhecia o personagem, você imagina, não sabia nem quem era. Fiz o teste, falaram para mim, legal, ficou bom, hein, combina e tal. Eu falei, beleza, eu tô concorrendo com mais quantas pessoas? Aí falaram, mais duas. Então era eu e mais duas, que eu não sei nem quem eram as pessoas. E aí fiz o teste, passou um Uhum. tempo, me ligaram para dublar. Meu filho, que é fã, 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 fã da série, foi quem me falou: Mãe, você vai dublar Cersei! Eu falei: Marco, não sei quem é! E aí ele falou: Pô, é a série que eu tô vendo todo domingo, que não sei o que, tá, tá, tá. E então, ele se reunia com Domingo os era amigos, dia. todos os amigos se Domingo, reuniam olha. para ver e tal. E comecei a dublar. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito preocupada, porque eu falei, gente, eu não busquei fazer esse personagem, eu fiz um teste. Aí que você teve, através do seu filho, Exato, que foi você teve meu a filho que me dimensão deu a da série? dimensão do que era a personagem, do que Uhum. era a série, do que era tudo. E eu fui dublar um pouco Uhum. assim, querendo fazer realmente o meu melhor, não que eu não o faça nas outras, mas porque eu falei, puxa, que pena, né, que tiraram, porque eu sei como é essa história, sabe? O fã tá lá habituado a ouvir uma voz, de repente muda tudo. Não,
não é muito bacana, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aqui em São Paulo fazer um trabalho muito bacana. A série ficou bem dublada. Eu acho que escolheram vozes que tinham a ver com os personagens e que pudessem também remeter aos dubladores. Eu não sei nem quem dublava no Rio de Janeiro, para ser bem sincera. É, então foi um desafio muito grande também nesse sentido, entendeu? De falar, pô, que as pessoas não odeiem o que a gente está fazendo, né? Só porque estamos entrando no meio do caminho. Mas foi muito legal, foi muito legal. Eu adorei dublar ela, foi muito bom. E já dublei essa atriz depois disso, já dublei em várias outras coisas. Olha que legal. Aí também apareceu essa atriz agora na minha vida para eu dublar em outras coisas. É muito bem bacana. Ou seja, a voz se encaixou ali perfeitamente com o Sim, seu padrão. ficou muito bom. Modéstia às favas, ficou muito bom. Ficou bem legal mesmo. Ó, eu Uhum. vou falar uma coisa. Eu acompanhei tudo e não sabia. Ah, isso é um Só fui saber elogio para hoje. mim, você vê? Eu fico muito feliz quando as palavras. Porque, porque a gente nunca vai assim, ou vai falar, é a Sandra. É a questão do interpretar, o preparo. É igual você está falando, é ficar sempre Tudo. ligado no gestual aqui, no, aquela Isso. coisa do labial, ver detalhe por detalhe. Então nunca saquei. Olha, Que eu vi legal. todas as temporadas. Eu só soube hoje No... E pesquisando você não notou a sobre você. mudança de voz também? Ah, tá. Que legal. Algumas. Então, que bom. Isso para mim é um elogio. Fico super feliz. Que eu lembro que teve uma época que aí os fãs pegaram no pé, tá mudando tudo, mas aí tem que entender Eu que é não entendo, eu não sei, proposta, eu não né? sei por Ninguém que, nunca vai eu não entender. sei É por que meio que difícil mudaram, as eu não pessoas, sei né? por que, mas foi uma mudança da distribuidora, foi do dono do produto. Não foi uma mudança Uhum. aleatória, não, foi o dono do produto que quis mudar, então não sei dizer. Aqui temos o Henrique, SBT, Sandra, muito querida, profissional, de um Ei, talento obrigada. enorme. Aqui tem o Milton, ele tá querendo induzir que você vai fazer o choro da Chiquinha. Ele escreveu aqui, ué, 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 ué. O Chaves me bateu, me jogou no chão, puxou meu cabelo, pegou minha boneca e comeu meu sanduíche. Bom, a gente está entrando em mundos É, paralelos. Chaves, pra você Game of ver. Thrones, aí vai indo. Aí voltando para o universo do Chaves, o Gustavo pergunta: como era o convívio com os grandes Ah, dubladores que já se foram? Potiguara, Potiguara, Lopes, Mário Helena Vilela e Samara, né? Sandra Acho que é isso que é. Samara. Nossa, olha, Helena Samara. vou te falar. Helena Samara, isso. É, Essas letrinhas aqui me atrapalham. olha, Mas fala. eu, por todos eles, desculpa, por todos eles eu tinha um afeto assim, uma amizade. Olha, a Helena era. Depois a Helena estava no meu afetivo, né? Eu tô no afetivo de vocês, a Helena estava no meu, porque ela era a Endora, né? É a Endora da feiticeira. Então, quando eu conheci a Helena Samara, eu falei, meu Deus, que é Endora! Eu assisti a feiticeira, né? Eu devo dizer que eu cheguei a ver a Rita Cleós, foi a dubladora da feiticeira, não dublando a feiticeira, mas dublando. Desculpa. Mas então, quando eu conheci a Helena, assim, nossa, eu tive um troço, porque eu falei, meu Deus. Então, eu tinha um carinho muito grande por ela. Tive a sorte e a honra de dirigi-la também, porque sou diretora já há 20 anos, então tive a sorte de dirigir ela em outras produções, em outras coisas. O Mário Vilela, a mesma coisa. Uma pessoa queridíssima, uma pessoa educadíssima, um homem assim de uma. Desculpa, engasguei. Um homem de uma gentileza, emoção. Um homem de uma gentileza assim, ímpar. E o Poti, eu lamento. Poti, eu lamento porque eu, ele era diretor lá, né, na TVS.
Ele era muito amigo, uma pessoa muito querida, me protegia, cuidava de mim, me levava para almoçar, me dava carona para casa. Ele era uma pessoa assim, um amor mesmo. É, tipo família Família. mesmo, ele cuidava de mim, sabe? Porque eu morava no Alto da Uhum. Lapa e a TVS é na Vila Guilherme. Eu pegava ônibus, né? Dois ônibus para Uhum. chegar lá. E às vezes eu ia para lá assim, sei lá, 2 da tarde e voltava às 8, 9 da noite, uma garota. Então ele cuidava de mim, me levava para casa, a gente ia pro bar tomar lanche junto. Ele era uma pessoa Muito assim legal. maravilhosa mesmo, né? E eu lamento muito, porque quando eu parei, assim, não é que eu parei de dublar, eu tinha muitas outras atividades, então eu ingressei na carreira na televisão, lá na TVS mesmo, comecei a fazer televisão, da televisão fui pro teatro, e foi uma coisa assim, foi uma loucura, então foi uma coisa que foi puxando outra, foi puxando outra, foi puxando outra, então assim, não que eu não tivesse tempo, porque eu vivia dublando também, eu dublava, mas diminuiu bastante, né, porque eu tinha que ter tempo para o teatro, eu tinha que ter tempo para outras coisas, Uhum. então, publicidade, fazia muita coisa, apresentei o programa, né, na TV Bandeirantes, então, assim, era muita coisa mesmo. Um Exato, leque muita que se coisa que abriu eu para você. fazia, então eu assim meio que me distanciei um pouco. Depois mudei para a Itália. Quando eu fui para a Itália, ele estava Hum. tranquilo, tudo bem, eu tinha até visto todo mundo e tal. E quando eu voltei já não tinha mais, entendeu? Então, também o Gastaldi eu não cheguei a ver mais, mas o Gastaldi durou mais, né? O Poti faleceu antes, né? E o Gastaldi eu ainda soube notícias dele, ainda falava com pessoas que, entendeu? Ah, é muito triste, muito, muito triste. Mas era um privilégio. Privilégio, Osmiro, Enfim, mas Osmiro ó, maravilhoso, tá exato, aqui, ó. exato, exato. Tá todo mundo Todo no mundo tá aqui coração, agora, exatamente. no coração. E o coraçãozinho pra Ah, que galera do legal, Chaves de novo. coraçõezinhos. Olha aí, É, ó. coração para Não eles falei que tá aqui também, com a vários gente? corações para eles. Adoro esse Ah, pessoal. O Chaves tem isso também, sabe? O Chaves me trouxe uhum, amigos que, puxa vida, eu jamais teria feito sem o Chaves, porque seriam pessoas que moram em outro estado, pessoas com as quais eu não teria tanta facilidade de conversar, não só pelo meu trabalho, mas o Chaves me trouxe essa possibilidade. O Eduardo Gouveia, Gustavo Berriel, o Pedro. Abril, sabe? Olha, eu vou te falar, muito legal. Essa é a parte boa e que pra mim é agora. ó, a galera tá escrevendo aqui do Chaves de novo. Em 97 voltou a dublar o programa X-Perito Isso, na verdade. BKS. Ó, amamos demais a Sandrinha. A Coração! recíproca é verdadeira, queridos. Em 97 a gente dublou o Chespirito lá, né, a Maruhita, aquelas coisas todas, mas não foi para a TVS da época, o SBT. Isso, CNT. Era na CNT, CNT com a CNT. Gazeta? Mas que delícia dublar aquilo, gente, que delícia dublar aquilo. E assim, não tinha o Gastaldi, mas tinha o Sérgio Galvão, que foi um amigo querido também, uma outra pessoa assim, adorável, um amigo muito, muito querido. Infelizmente já não está mais aqui também. E a dublagem tem essas características também, sabe? E o meio onde eu trabalho tem essas características. De repente, eu sempre interagi com gente muito mais velha do que eu, porque cheguei mais jovem e já estava todo mundo, e todo mundo era mais velho do que eu, todo mundo casado, todo mundo com filho, mas não deixava de ter uma amizade gostosa, uma amizade sincera, sabe? Então, Uhum. o Sérgio Galvão também, eu adorava ele. Eu adorava mesmo. Resumindo, você chegou jovenzinha naquele ambiente de gigantes, a pequena que com o Então, mas é tempo porque se eu tinha tornou essa, gigante. eu tinha gene de Chiquinha, entendeu? Eu tinha gene de Chiquinha, eu não olhava para o gigante, eu só queria chegar Uhum. lá, então eu não estava nem um pouco preocupada com quem estivesse do meu lado. Eu só queria fazer também, eu queria ser igual a eles, Uhum. entendeu? Então, eu tinha gene de Chiquinha.
Olha, tô de Sim, olho aqui no sim, relógio aqui, Sandra, porque o Instagram tem aquelas peças sim, assim, do nada fecha. Mas aí, vamos manter o nosso bate-papo aqui. Eu já queria fazer uma proposta. Como tá. tem uma galera interagindo com a gente fica mais alguns minutinhos em outra live. Por favor, diz Como? que sim, diz que Como? sim. Não entendi. Ah, vai cair. Ah, tá, Assim, vai tá. cair. Ó, vai cair. A gente vai abrir, aí vai dar os momentos Agora vai finais. cair? É por causa que eu tenho. Ah, tá. Não, ainda não chegou o momento. Mas quando chegar nos 58, a gente sai e volta de novo. Aí vamos ali, nos momentos finais ali com a galera, Nossa, em uma outra mas live. não de uma hora. Mas ainda hoje. Não, não, Ah, não, não. Não, uma não. hora não. É porque eu já fico com receio, porque o Instagram vai Mas mudando as regras aqui, você, a gente o tem que que você quer criar saber algumas mais? O que modalidades para. você gostaria de falar? Ah, vamos falar do um pouquinho da Ah, fase Multishow. entendi. E um pouquinho também há certos imprevistos também, como aconteceu comigo lá no tempo de criança, e somente foi crescendo que eu soube que eram duas que Ah, faziam Chiquinha. Porém, você é a voz original, aí veio a Cecília, que sim, faz perfeitamente, sim. deu seguimento. Então, eu queria falar no outro bloco sobre mais a respeito, né? Que as pessoas têm essa visão que somente é uma fazendo personagem, mas tanto que Que bom que as vocês foram a pessoas pensam segunda que é uma voz, a só, né? segunda voz. Porque se não fosse desse jeito, ficaria duas Chiquinhas, ficaria muito estranho, né? A Chiquinha verdadeira é aquela que Uhum, fala daquele jeito que eu vinha falando, né? Se mudasse muito, ia ficar estranho, né? uhum. É isso. Tá bom, não sei, você que sabe. Olha só, o Kiko esfregou o algodão na cara da Ah, não Chiquinha. lembro de todos os detalhes que aconteceram em O- todos os episódios, gente. É muito, muita coisa. Ó, nossos amigos aqui do Chaves de Novo, tá falando. Ó, estão dizendo aqui, você é única, com certeza. Obrigada, meus amores. Obrigada, meus amores. Não, mas eu Ah, reconheço muito o trabalho da Cecília. Ela, quer dizer, na verdade, uhum, a sacada do Gastaldi de perceber, porque ela já estava no seriado, ela tinha alguns personagens, ela fazia algumas coisinhas, né? E ela trabalhava lá na uhum, TVS também. Mas a sacada do Gastaldi de perceber que ela teria o padrão vocal fácil de alcançar o meu padrão vocal, entendeu? É que ela conseguiria imitar tão bem, é muito legal. E ela realmente conseguiu fazer muito bem, ela imita com muita qualidade, né? Então, não tenho, eu reconheço muito o trabalho dela. Eu gostaria que a recíproca fosse verdadeira, porque é muito chato, né? Quando alguém fala que não, sou eu. Não, não é, né? Somos nós, então, se for o caso, né? Mas eu reconheço muito, ela é uma ótima profissional, ela uhum. trabalha muito bem, eu não tenho o que dizer a respeito. E nesse caso em particular, ela foi timbrando, timbrando, fazendo, e realmente ela conseguiu um feito único, ela fez um trabalho muito legal. E você vê, o Sérgio Galvão não tentou imitar o Gastaldi, né, Uhum. no Chompiras lá, no Chespirito. Ele não tentou, ele falou, vou fazer a minha versão, não vou fazer imitação. Também não era para a TVS, né? Não era para o SBT, então estava mais simples, né? Dele tentar uma outra. Ah, agora chegou o reloginho, Ah, viu? é? Tem dia que aparece, tem dia que não. É um trocadilho comigo. Chegou que o reloginho aqui indicando tá que legal. tá estourando a live. Agora, Chiquinha, Chiquinha, fala pra gente que a live vai cair, mas vai voltar e vamos aí terminar o restante. Meu Fala, Deus, o a que que a Chiquinha manda um Chiquinha recado poderá? A agora, Chiquinha não vai. sabe o que que é live. A Chiquinha não tá nesse tempo de hoje. A Chiquinha tá suspensa no éter aí do imaginário. A Chiquinha não sabe o que que é isso. Mas olha só, pessoal, voltem porque a gente tá aqui. Ainda não terminou. Nós vamos continuar conversando aqui. Eu e o Thiago e eu. Eba! Pois é, Pois é, pois é, pois exatamente. é. Pois é. Tá Vamos legal. cair, vai voltar rapidinho, aí a gente Tá faz bom. as considerações finais. Vamos lá.